E aí pessoal do Ácido da Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi falar com vocês a respeito da relação terapêutica entre paciente e psicoterapeuta, entre psicólogo. Como que funciona? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre amizade, se existe amizade entre o terapeuta, entre o seu paciente. Eu tenho outros vídeos também falando sobre redes sociais, como que funciona, como que acontece esse relacionamento nas redes sociais entre essas duas pessoas. E hoje eu venho falar um pouco sobre isso, porque eu percebo que sempre tem algumas questões novas no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá eu converso mais rapidamente com você também, tem uma forma mais simples de conversar com outras pessoas lá no Instagram. Tem como a gente fazer discussões, comentários a respeito de temas. Eu tenho textos também, outros vídeos que eu não posto aqui no canal. Me segue lá, que se você tem mais condições de falar mais abertamente comigo. E lá eu tenho algumas questões falando sobre relacionamentos. Por que será que tem que ser um tanto afastado? Como que é o relacionamento entre essas duas pessoas? E principalmente, como que funciona a situação de apego entre o paciente e o terapeuta? Como que isso acontece? Se você quer saber sobre isso, fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e esse é o Ácido da Mente. É uma questão um tanto problemática quando o paciente se aproxima tanto da terapia que se acaba apegando ao terapeuta, ao próprio processo e não consegue desgrudar a sua vida daquele processo que ele está passando. É importante que você que passa por um processo de terapia saiba que aquele relacionamento é profissional, ou seja, não inclui nenhum tipo de relacionamento amoroso ou amizade. Aquilo que vocês fazem é puramente terapêutico e não é amizade por uma questão de afastamento de relações. A relação de amigo é uma, a relação de terapeuta é outra e ela não pode se misturar dentro desse ambiente para que você não tenha também o seu processo dificultado por esse olhar enviesado de um amigo e não de um terapeuta. É importante que você saiba também que tem um certo afastamento até na questão de redes sociais, como eu já falei aqui em outros vídeos. É importante que você fique atenta sobre quanto que você segue o seu terapeuta, se você anda stalkeando a vida dele, se você anda mandando muitas mensagens no WhatsApp achando que é uma questão mais fácil de comunicação e não prioriza somente aquele espaço clínico, aquele espaço terapêutico que é a sessão de terapia. É importante que você se apegue também à questão da sua liberdade. A terapia, ela funciona para que você tenha melhores condições de lidar sozinho com as suas questões futuramente. Ou seja, o seu processo terapêutico tem um início, tem um meio e tem um fim, assim como todos os relacionamentos que acontecem na nossa vida. Entretanto, tem pessoas que têm um certo receio de sair da terapia, com medo sobre o que vai acontecer depois. Elas não sabem se elas vão dar conta daquele processo depois do fim daquele processo terapêutico. Então é importante que você traga para a terapia se isso para você é um medo, se isso para você é um receio que acaba te barrando em algumas questões, acabou fazendo com que você se sinta obrigado a trazer novas questões para a terapia, que não necessariamente é aquilo que você realmente se importa, aquilo que atrapalha você de uma certa forma, aquilo que te incomoda. Percebe que a terapia, ela tem que trazer pra gente mais liberdade do que aprisionamento? É importante que o paciente consiga ter mais liberdade de assumir as próprias responsabilidades da sua vida do que colocar na terapia como se fosse uma válvula de escape para aquilo que ele está sentindo. Ou seja, quando o paciente não se sente preparado para sair daquele ambiente, é importante se perguntar: por que é isso? Será que você consegue entender como que funciona o processo? Será que você está se apegando emocionalmente àquele processo? Será que você entendeu que a terapia tem um início, tem um meio e tem um término? Você consegue perceber em que nível de profundidade você está, o quanto você caminhou durante aquele período? É importante que você se pergunte sobre isso, porque a gente costuma ter um erro muito grande, que é achar que o terapeuta tem toda
todas as respostas para as suas questões. E claro que não, porque se as questões são suas, ninguém melhor do que você para respondê-las. Então se pergunte para que tenha uma resposta no futuro. Como que está sendo o meu processo? O quanto eu estou investindo em mim para que essa liberdade venha? O quanto eu estou investindo em mim para que eu consiga obter aquilo que eu procuro? O tanto que eu estou investindo no meu processo para conseguir atingir um mérito maior, que é o da liberdade, que é o da cura, que é conseguir lidar com as minhas próprias questões de maneiras individuais, de maneiras mais simples do que aquelas únicas formas que eu tinha descoberto antes. Percebe do que eu tô falando? Então é importante se questionar, é importante se colocar como parte principal do processo e não utilizar a terapia como uma muleta para a sua própria vida. Fica o convite para você repensar um pouco mais sobre isso. Se fez sentido para você esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse conteúdo ou outros que você achar interessante aqui no Acidamente e, claro, deixe seu comentário falando sobre o que você achou interessante, dando dicas de outros temas interessantes também que você tem alguma dúvida ou curiosidade a respeito. Enfim, deixe seu like para prestigiar ainda o meu trabalho e para me fazer entender que você gostou desse conteúdo, porque, claro, eu vou continuar fazendo mais para vocês que estão aqui no canal. Muito obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no Acidamente. Até mais, pessoal. Tchau!